Hoje então vamos conversar um pouquinho sobre o As Horas, do Michael Cunningham. Esse aqui foi o livro que ganhou a votação do Você Escolhe, do mês de maio, e vamos lá então. Eu já tinha visto filme sobre esse livro há muito tempo atrás. É um filme que ficou até famoso porque a Nicole Kidman ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano. Ela faz o papel da Virginia Woolf, né? A Virginia Woolf é uma das personagens desse livro aqui. E eu me lembro de ter gostado tanto daquele filme, que eu acho que fui 2 vezes ao cinema ver aquele filme e tal. E agora, né, assim que eu completei a leitura desse livro, eu revi o filme e não achei tão legal assim. Não sei o que aconteceu, mas enfim, talvez seja porque eu achei o livro muito melhor do que o filme, mas enfim, vai saber. Bem, para quem nunca leu As Horas, né, se você está interessado em ler esse livro, eu recomendo que você leia primeiro o Mrs. Dalloway, né? Esse livro aqui tem como pano de fundo a história deste livro aqui da Virginia Woolf, tá? Então, eu recomendo com força que você leia este livro. Este livro aqui é um dos meus livros preferidos da vida. Inclusive, eu me interessei pelo filme, né, do As Horas, né, quando ele saiu, porque eu já tinha lido esse livro e achava sensacional. E tá, há quem diga que este livro da Virginia é uma resposta a Ulisses, do James Joyce. Esse livro aqui também se passa em um dia de junho, é um dia na vida da Mrs. Dalloway, é um dia comum, ela acorda e ela decide que ela precisa comprar flores para uma festa que ela vai dar à noite. E aí então ela vai percorrendo a cidade de Londres, aliás não só ela, né, ela e o outro personagem também que é o Septimus, tá? Então a gente acompanha ao longo desse livro um percurso que eles fazem por Londres e tal. Eles e mais alguns outros personagens também, mas esses dois são os principais. Que é uma coisa meio que semelhante ao Ulisses, né? A gente acompanha o Sr. Bloom, a trajetória do Sr. Bloom num dia comum também, num dia de junho, né? Por todo o seu percurso através das ruas de Dublin, né? Aliás, não só dele e do Stephen Dedalus, tá? Que é o outro personagem desse livro. Eu não sei dizer pra vocês até que ponto a intertextualidade entre esses dois livros é real, tá? Mas realmente tem lá suas semelhanças. Esse livro aqui também foi escrito com aquela técnica de fluxo de pensamento. E a troca entre um personagem e outro, né, entre o ponto de vista de uma história e da outra, é muito sutil, assim. Esse livro ele não é separado por capítulos, ele é separado por cenas. Então, tem um momento aqui nesse livro em que a Mrs. Dalloway está passeando ali pelas ruas de Londres, né, indo a caminho da floricultura, e ela vê, né, uma super movimentação, né, as pessoas tendo que abrir caminho porque um carro real está passando. Então a gente vê o ponto de vista dela, né, para essa passagem desse carro real, e também o ponto de vista do Septimus e da esposa dele, que também estão lá naquele momento. Então a troca de pontos de vista é uma coisa bem sutil nesse livro, eu acho isso muito bacana. Só falando mais um pouquinho do Mrs. Dalloway, então a personagem principal é a Clarissa, né, a Mrs. Dalloway, que é essa esposa de uma família de classe média, enfim, que a única preocupação na vida dela é então comprar essas flores para essa festa. E o Septimus, ele é um ex-soldado que acabou de voltar da guerra e ele, né, traz assim algumas sequelas, né, ele sofre do que a gente chama de shell shock, que são esses traumas, né, vividos na guerra e tal, que ficam muito aflorados na pessoa. Enfim, ele tem lá seus problemas psicológicos. Aliás, no início desse livro, né, ela está indo a caminho da floricultura e o Septimus está indo a caminho do psiquiatra. Recomendo demais este livro. Enfim, leia Mrs. Dalloway antes de ler As Horas, por favor. E você que só leu As Horas, você não sabe o que você está perdendo. Enfim, mas esse aqui foi o livro ganhador, né, do Você Escolhe. Vamos conversar então sobre As Horas. Este livro, então, vai contar a história pra gente de 3 mulheres. Uma delas, como eu já disse pra vocês, é a Virginia Woolf. O livro já começa contando pra gente sobre a morte dela de um jeito muito bonito mesmo, sabe? É muito delicada a forma como ele retrata aqui o momento da morte da Virginia Woolf. Mas ao longo dos capítulos a gente volta um pouquinho no tempo e ele vai contar pra gente sobre o período da vida dela em que ela estava escrevendo o Mrs. Dalloway. A outra personagem é a Laura Brown, tá? A Mrs. Brown também é uma personagem da Virginia Woolf, não exatamente deste livro aqui, mas de alguns outros contos. Isso já nos anos 40, e a Laura Brown, ela é também uma mulher de classe média, né, mãe de família, que está preparando junto com um filhinho de 3 anos uma festa de aniversário para o marido. E ela está lendo o Mrs. Dalloway, que foi escrito 20 anos antes. E a terceira e última personagem é a Clarissa, tá? Isso já, assim, nos anos... Esse livro foi escrito nos anos 90, então a Clarissa, ela já é uma mulher de 50 anos, que tem hoje em dia um relacionamento muito tranquilo com uma outra mulher. Ela tem uma filha também, cujo pai ela nunca se interessou em saber quem era. E na juventude dela, ela tinha passado por um triângulo amoroso junto com um homem que é um escritor famoso, que é um dos melhores amigos dela, que está com AIDS, já está assim, em estado terminal, digamos assim, da doença.
E nesse dia, então, que o livro retrata, ela está tentando ajudá-lo a ir a um evento, né, literário, em que ele vai receber, então, um prêmio pelo conjunto de sua obra, né? Ele é poeta. Então, ela está preparando uma festa para ser feita antes, então, desse evento, e depois dessa festa ela o levaria, então, para receber esse prêmio. Quando jovens, ele dá um apelido para ela, né? E esse apelido é Mrs. Dalloway. Primeiro porque ela é, então, né, uma Clarissa também, né, o mesmo nome, e também porque ela tem uma vida parecida com a da Clarissa, essa coisa muito perfeita, né, com preocupações do tipo, né, vou comprar flores. Então, assim, numa análise bem rasa mesmo, tá, desse livro aqui, eu acho que dá pra você chafurdar, assim, muitas outras coisas aqui nas entrelinhas desse livro. Eu diria que é um livro sobre como um livro pode influenciar a sua vida. Seja através do peso de um apelido, né, dado porque, enfim, né, alguém encontrou uma semelhança entre você e uma personagem de um livro que você vai carregar a vida inteira, ou porque num momento em que você percebe que sua vida, né, não vai mais andar, é aquilo ali mesmo, e você se encontra deprimida, que é o que acontece com a Laura Brown, né? Você lê um livro que traz uma personagem tão parecida com você que acaba pensando em suicídio também. Que é o caso da Mrs. Dalloway, a Laura Brown também cogita suicidar-se, né, tomando pílulas e tal. Então, de certa forma, esse livro aqui acaba interligando todos os personagens do As Horas. E eu achei isso muito bacana. A intertextualidade, assim, ela é, como é que se diz assim, latente ao longo do livro todo, tá? Ele deixa isso bem claro pra gente. Ele vai dizer no pós-fácil que o retrato que ele faz da Virginia Woolf é um retrato, assim, mais fiel possível, né? Ele diz ali, ele até coloca pra gente todos os livros que ele leu a respeito da Virginia, as pesquisas que ele fez e tudo mais, pra poder criar esse retrato. E é muito interessante, assim, no final da história, quando você percebe a ligação entre todas essas personagens. Que é uma coisa que tem no filme também, mas eu não me lembrava, né? Faz, sei lá, faz 13 anos, 14 anos que eu vi aquele filme. Fui rever agora só. Quanto ao estilo de escrita, ele não faz aquelas transições suaves que a Virginia Woolf faz aqui, muito pelo contrário. Ele inicia os capítulos avisando pra gente quem é que está falando. Então, por exemplo, esse aqui é um capítulo da Mrs. Brown. Esse aqui é um capítulo da Mrs. Dalloway, que na verdade é essa mulher contemporânea, né, de 50 e poucos anos, já vivendo nos anos 90, que é a Clarissa. Mas enfim, ele mesmo usa o apelido. E os capítulos da Virginia começam então com Mrs. Woolf. Ele avisa pra gente então quem é que está falando. Existem várias semelhanças, várias entre esses dois livros. Então, enfim, vou repetir, gente. Leiam Mrs. Dalloway. Se você nunca leu esse livro, leia esse aqui primeiro. E se você já leu, né, lembra que esse aqui veio antes. E apesar de ter gostado demais da escrita desse autor, de ter gostado demais desse livro, eu achei a escrita dele bem poética e tal. Eu tenho bem claro em minha mente que você escrever um livro a partir de um livro que já existe é sempre mais fácil. Mas de jeito nenhum estou tirando o mérito do autor, tá? Uma coisa que eu queria mostrar pra vocês é que, assim, dentro dessa coisa, né, da escrita dele ser poética e tal, tem um momento no livro em que a Clarissa, né, dos anos 90, está comprando flores, né, na floricultura, e aí existe uma movimentação X lá fora, né, um barulho de uma explosão, que acontece também no Mrs. Dalloway, só que o barulho da explosão da Mrs. Dalloway é no momento em que o carro, né, real está passando, né, é um barulho, né, do escapamento do carro, né, que ela ouve. E aí é dessa forma que a Virginia Woolf chama a nossa atenção para a passagem, então, né, dessas celebridades da época. Aqui existe um barulho de uma explosão, mas ela é proveniente de um set de filmagem que está acontecendo em Nova York, né? Essa Clarissa dos anos 90 mora em Nova York. E aí quem a população vê é uma estrela de cinema. Então eu achei isso bem bacana também. A estrela de cinema é vista de longe, então eles não têm certeza se é a Meryl Streep ou se é a Vanessa Redgrave. E eu achei bem bacana porque, né, a Meryl Streep atua também no filme Sobre as Horas. Então eu achei legal essa crítica que esse autor fez, assim, meio que, né, a respeito, né, do culto à celebridade, né, achei bacana isso. Tudo para que eles olhem lá fora e vejam quem é aquela celebridade que está passando, ou, né, o carro da família real todo fechado, que eles nem sabem quem é que tá lá dentro, mas todo mundo para ver. E aí tá, né, fica todo mundo especulando, né, quem é aquela atriz, se é a Meryl Streep, se é a Vanessa Redgrave. E aí ele vai contar pra gente que essa mulher só colocou a cabeça pra fora de um trailer, né? Por isso que ninguém viu direito quem era. E aí ele vai comparar essa aparição como se fosse a aparição de um anjo. Só que ao invés dele simplesmente dizer, olha, a aparição dela é como se tivesse sido ali a aparição de um anjo, alguma coisa do tipo, ele vai dizer o seguinte:
A cabeça da mulher se retira rápido, a porta do trailer se fecha de novo, mas ela deixa atrás de si uma sensação inegável de advertência vigilante, como se um anjo tivesse tocado de modo muito breve a superfície do mundo com suas sandálias, perguntado se havia algum problema e, tendo recebido a resposta de que estava tudo bem, tivesse retomado seu lugar no éter com a gravidade descrente, depois de lembrar aos filhos da terra que cabe a eles a administração de seus negócios, por pior que seja a gerência, e que novos descuidos não passarão despercebidos. E eu gostei dessa coisa descritiva dele, eu achei muito bacana, como eu disse pra vocês antes, né, me lembrou assim, uma coisa mais poética na escrita dele e tal, só que Dona Virgínia já fazia isso antes, né, minha gente? Enfim, espero que vocês tenham entendido que apesar dos pesares, eu gostei muito desse livro, muito mesmo, recomendo. Não é um livro fácil, não é um livro agradável de ser lido, porque, né, é sobre depressão e, enfim, suicídio, então, assim, são temas que não são agradáveis de serem lidos, ponto final. Enfim, fica a dica então para vocês de um livro excelente, mas não se esqueçam de ler a Mrs. Dalloway antes e, se possível, leiam também Ulisses, né, para você encontrar essa intertextualidade bacana aqui entre esses dois livros também. É isso então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar um joinha, de ajudar a compartilhar. Um beijo para todo mundo. Até mais!